Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Vanderlei Salvador Bagnati. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado é graduado em Física pela Universidade de São Paulo e em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Tem mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física pelo Massachusetts of Technology, MIT, nos Estados Unidos. Tem um pós-doutorado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e livre docência na Universidade de São Paulo. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academy of Science for the Developing World e da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano e também da National Academy of Science nos Estados Unidos. Coordena um centro de pesquisa no qual ciências básicas e aplicadas convivem com harmonia. Realiza diversas atividades de inovação tecnológica e difusão de ciência. Atua na área de física atômica e aplicações na óptica das ciências da saúde. Publicou 920 artigos em revistas científicas, 33 capítulos de livros e 15 livros. Orientou 73 teses de mestrado e 66 de doutorado. Supervisionou 83 pós-doutorados. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destacam Prêmio Álvaro Alberto do CNPq e da Fundação Conrado Wessel, o mérito científico na categoria de Gran Cruz, pesquisador emérito do CNPq e Prêmio José Reis de Divulgação Científica, conferida pelo CNPq. Muito obrigado, professor Vanderlei Salvador Bagnati, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Bom, eu quero agradecer, né, Isaac, a oportunidade de conversar com vocês. É sempre uma honra, né? Eu sou um pesquisador brasileiro que não só valoriza o avanço do conhecimento, como valoriza a ciência chegando ao cidadão, né? Eu acho que ciência é um bem comum. Todo mundo que aprende um pouquinho de ciência muda sua mente para sempre, né? A ciência tem um compromisso com a verdade e o bom cidadão também tem um compromisso com a verdade. Então, eu costumo dizer que ciência é até um bom exercício de cidadania. Muito bem, a minha infância lá foi uma infância regular, numa cidade aqui do interior de São Paulo, que é a cidade de São Carlos, e eu sempre fui um jovem muito inquieto, né? Nascido prematuramente, então já começa por aí. Mas eu sempre gostei da natureza, eu sempre gostei de ver. O meu pai era um profissional que conseguiu fazer a sua própria vida.
ele tinha uma cromeação, que fazia aqueles cromeação de peças, aquelas coisas todas, que hoje é quase tudo plástico, mas naquela época não, né? E aquilo me fascinava. Ver como um metal se depositava em cima do outro, né? E meu pai era um trabalhador braçal, mas que aprendeu as coisas por si só, e ele foi também valorizando que os filhos, pelo menos todos, valorizassem o estudo acima de qualquer coisa. A gente poderia ser o que quisesse, desde que estudasse, né? Desde que tivesse uma formação básica boa. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então eu sempre valorizei a escola pública. Hoje, vivendo parte no exterior, parte no Brasil, eu vejo que a nossa educação era excelente. A gente conseguia transmitir lá na década de 60 não apenas a educação, que nós tínhamos uma certa disciplina para aprender, e como a gente aprendia a viver em comunidade, né? Era importante todo mundo se conhecer. Eu me lembro na minha infância, eu andava muito de bicicleta na cidade de São Carlos. Uma vez eu estava um pouco distante da minha casa, um caminhãozinho parou e falou: "Você não é filho do Banhato?" Eu falei: "Sou." Ele falou: "Pois então você sobe aqui que eu vou levar lá você para o seu pai." Então, aquilo, né, simplesmente você obedecia uma pessoa idosa, porque ou uma pessoa mais velha, porque a gente não tinha, como hoje, um abuso como tem, né, aquela. Então ele me levou, entregou para meu pai. "Pô, eu encontrei seu garoto andando de bicicleta lá perto da estrada, da Washington Luiz, eu trouxe aqui." Você vê que todo mundo era um pouco de pai, né? Então nós tínhamos um ambiente onde todo mundo estava responsável por todo mundo, e isso é o que fez o Brasil mudar, cara, né? Nós somos um país que passamos de. Se você olhar, inclusive alguém fez uma pesquisa recentemente nos impostos de renda, nós estamos educando mais a nossa juventude. Tem famílias que os primeiros universitários nasceram nas últimas décadas. Então, alguma coisa foi feita aqui que valorizou. Ao contrário de alguns países desenvolvidos, onde aconteceu o oposto. As famílias estão menos educadas hoje em dia, não é? Então, veja, eu sou um cidadão brasileiro privilegiado, que tive excelentes professores na escola primária, naquela época era primária que chamava, excelentes professores na fase intermediária, que era o ginásio, e excelentes professores no colegial, e que hoje é o ensino segundo grau. E eu sempre me dediquei a gostar de ciência, praticava, tinha uma coisa no livro, procurava fazer, e sempre fui muito amigo dos professores e vice-versa. Sempre soube respeitar as punições que recebi, né? Sem guardar nenhum rancor, porque é assim que a gente aprendia em casa. O castigo não era uma penalidade, era um elemento de educação, era um elemento de reflexão, né? Hoje, se você pedir um aluno ir no canto da sala, pensar o que fez, aquilo é um castigo, porque você está. Não, não. Era um momento de reflexão, a gente tinha que fazer, não é verdade, Isaac? Então, essa foi a minha infância. E eu me determinei pela física já logo no ginásio, né? Eu gostava daquela parte de eletricidade, gostava da parte da mecânica. Então, quando eu fui para o colegial, eu já estava determinado a entrar na carreira científica. Só que aí eu gostava tanto de montar, de fazer, que eu acabei fazendo dois cursos. Eu acabei fazendo física na USP e engenharia de materiais na UFSCar simultaneamente. E foi algo que me completou muito, foi algo que me valorizou muito. Né, eu me valorizei muito, não porque eu consegui terminar bem, mas porque eu vi que a ciência tem um objetivo além de avançar o conhecimento, que é resolver os problemas da sociedade. Muito bom, muito bom. Professor Magnato, tem uma larga experiência em pesquisas, né? Entre elas as relacionadas à terapia fotodinâmica. Poderia destacar essa e outras pesquisas importantes? Sem dúvida, eu sou um físico atômico molecular, né? Eu trabalho com aquela
mecânica quântica que comanda átomos e moléculas. E eu tenho feito isso minha vida inteira, meu doutorado foi isso, até chegar a professor titular da Universidade de São Paulo. A base sempre é essa. E, na verdade, tudo tem o conteúdo atômico molecular, inclusive as ciências da vida, né? Tanto é que hoje nós não falamos de biologia mais, nós falamos de biologia molecular. São as moléculas que, tendo ambiente para formar o que formam, dão origem às bases da vida. Eu também não estou dizendo que não tem nada além disso, porque eu não discuto o que não conheço, né? Então, a parte espiritual é uma parte que cada um tem que cultivar a sua, e eu respeito muito. Mas não há dúvida que a ciência tem, por trás de tudo, uma explicação muito importante. E eu, então, trabalhando com átomos e moléculas, como eles reagem, como eles interagem com a luz, que é o que eu fiz uma grande parte da minha vida, nós começamos a fazer isso no interior das células. Porque já que tudo é molécula, será que é possível mudar o rumo das moléculas? Será que é possível acelerar processos metabólicos? Será que é possível destruir uma célula cancerosa ou um micro-organismo que está infectando um corpo? E foi assim que, há mais ou menos 20 anos, né, eu comecei a área que eu chamo de biofotônica, e que o mundo chama de biofotônica. Nós não inventamos tudo que fazemos, mas demos contribuições muito importantes, né, e hoje são técnicas já consagradas. A terapia fotodinâmica é uma delas, é onde a gente coloca uma molécula que é capaz de se localizar numa célula tumoral, e quando eu venho com luz, eu excito essa molécula, dou energia para ela, ela torna-se um ambiente, ela torna-se uma espécie reativa e cria lá moléculas que vão destruir o seu ambiente, portanto, destruindo a molécula. Então, a fototerapia dinâmica é uma maneira muito boa de destruir coisas. E o que a gente quer destruir para salvar? Nós queremos destruir o câncer e queremos destruir infecções. Então, hoje eu trabalho, além da minha física atômica molecular, eu trabalho com técnicas que permitam matar o câncer através da fototerapia dinâmica, e eu foco no câncer de pele, que é a maior incidência no Brasil, e o câncer de colo de útero, que é a segunda causa de morte de mulheres no Brasil, né? Mas também outros tipos, né? Cabeça e pescoço, esôfago, tudo isso a gente faz. E a técnica avançamos tanto que o SUS está adotando a nossa técnica, então ela estará disponível para a sociedade brasileira. Seremos o primeiro país a ter essas técnicas modernas, seguras, e que tem um sucesso acima de 97% no tratamento de certas lesões tumorais. E é assim que eu continuo indo. O mundo tem respeitado muito, né? A gente foi homenageado pela Unesco como sendo pioneiros em desenvolvimento de técnicas que estão preocupadas em trazer a ciência básica, principalmente na área da óptica e da física atômica e molecular, para salvar vidas. E isso é uma coisa que, obviamente, para qualquer cientista, vale mais do que as publicações que você faz. Agora, tem outros projetos, né? Eu estou quebrando a resistência bacteriana ao antibiótico, que é um grande problema que a gente tem, e nós fomos pioneiros no mundo em desenvolver técnicas que, fotooxidando as bactérias, elas tornam susceptíveis de novo aos antibióticos. E os projetos de atômica, relógio atômico, condensados de Bose e Einstein, tudo isso vem aqui no ambiente que eu ajudo a coordenar aqui em São Carlos, e também num centro que eu fui convidado pelo governo americano para fazer no Texas. Pela primeira vez nós fomos convidados, Isaac, a montar nos Estados Unidos uma filial brasileira de pesquisa. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho, né? Nós estamos deixando de ser só filial para sermos matrizes. E o mundo tem que entender que os pesquisadores brasileiros, eles têm uma importância muito grande na contribuição mundial da ciência. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. É muito importante esse depoimento, né?
porque nós, aos poucos, temos que sair desse estado colonial, né? E ser um parceiro semelhante de todos os países centrais, né? E lembro aqui também uma pessoa de São Carlos, o professor Sérgio Mascarenhas, né? Que com suas pesquisas incitou também o interesse de americanos na implantação das pesquisas de técnicas não invasivas no crânio. Parabéns, professor Bagnato. Professor, tem tido uma atuação singular em transitar nas chamadas pesquisa básica e pesquisa aplicada. Poderia ressaltar a importância dessa pesquisa translacional? Sim, veja, todo mundo que faz ciência, ele está interessado em conhecer mais. Isso é intrínseco da gente. Só que nós temos que nos treinar para estar num estado de alerta, porque às vezes a nossa descoberta é a solução para algum problema muito relevante. É aí que vem a pesquisa translacional. Quer dizer, a gente tem que se treinar para que. Eu digo que a gente tem que estar num estado de alerta. Toda vez que eu descubro algo, ou que eu faço algo que eu acho que tem uma grande aplicabilidade para resolver grandes problemas, eu tenho a obrigação de procurar parceiros ou realizar. Eu, no meu caso, como eu tenho a formação de engenheiro e a formação de físico básico, naturalmente eu fui desenvolvendo na minha personalidade o desejo de que muitas das descobertas que a gente faz no laboratório se transformem em algo relevante para a sociedade, né? A inovação tecnológica, ela só faz sentido quando ela resolve um grande problema. Às vezes as pessoas nem deram conta que precisava aquela solução, né? Imagine, quem inventou o celular não tinha ideia do que seria hoje o celular. Mas uma vez que você tem uma solução para um problema, a sociedade vai arrumando, os usuários vão arrumando as aplicabilidades e aquilo torna-se algo fantástico, não é verdade? A internet, mesma coisa. Quem fez para transferir dados científicos, de repente, ela é parte da nossa rotina diária hoje. Inclusive, ninguém mais vai no banco, faz tudo online. Tem gente que não vai nem mais em loja, faz tudo compra online, e quase todas as lojas têm hoje um serviço online. Então, é importante que a ciência, para que ela se torne relevante, existe uma ciência excelente e existe uma ciência que, além de excelência, é relevante. Todo cientista tem que procurar excelência. Nós não temos que fazer ciência de segunda categoria, porque ela não vale a pena. Ciência é custosa, custa dinheiro e muitas vezes dinheiro público. Nós sempre temos que fazer coisas que são inéditas e que avançam o conhecimento. Mas tem a ciência relevante. E a ciência relevante não é aquela só que avança o conhecimento, mas é aquela que resolve um grande problema. Então, eu procuro estar na categoria da ciência que avança o conhecimento, mas que se torna relevante. E com isso você acaba sendo translacional. Né? Eu tenho orgulho em dizer que a ciência que eu produzo já lançou no mercado mais de 40 produtos. A ciência que eu produzo está no mundo internacional em muitas frentes, e a ciência que eu produzo. Quando eu digo eu, né, é a minha equipe, são tanta gente importante, às vezes mais importante do que eu mesmo. Né? Então, essa ciência que a gente produz, ela hoje é reconhecida, hoje ela tem a relevância. E ela alimenta. Veja quantas empresas nós temos ao redor aqui do nosso grupo que trabalham, estão sempre observando o que nós estamos fazendo para lançar produtos. Aqui em São Carlos, só em São Carlos, tem mais de 1.200 pessoas que trabalham em empresas de ótica aplicadas à saúde, aplicada à agricultura, aplicada a muitas coisas. Todas elas tiveram origem em pesquisas que foram realizadas dentro do nosso grupo. Né? Então, aí vem a cara translacional, né? Aí vem a cara. Nós não podemos abrir mão de entender, de avançar o conhecimento, mas também não podemos abrir mão de tornar a nossa ciência relevante.
Isso caracteriza a translacionalidade, isso deve ser uma característica de todo cientista consciente. Muito bom, muito bom. Professor Bagnato, quais seriam os gargalos do desenvolvimento científico brasileiro? Eu acho que nós temos um problema de continuidade e nós temos um problema de cobrança. Eu acho que a gente tem que sempre ter o compromisso dos direitos e deveres. Então, eu, por ser cientista, isso não me dá o direito de receber financiamento só porque eu sou cientista e só porque eu tenho que continuar trabalhando. As minhas propostas têm que estar embasadas em direitos e responsabilidades. Então, se eu tenho o direito de receber financiamento, eu tenho o dever de dar resultados, seja na formação de recursos humanos, seja na formação de novos conceitos técnicos científicos, no avanço do conhecimento, seja na solução de problemas para a sociedade. E quem lidera as agências que conduzem esse processo tem que também estar consciente disso. Elas não têm que fazer programa só para satisfazer cientista. Elas têm que fazer programa para satisfazer a sociedade. Então, os programas têm que cada vez estar mais vinculados entre direitos e deveres. Eu vejo muitos cientistas que levantam a voz, eu acho bacana, pelos direitos da ciência, mas também tem que levantar a voz pelos deveres da ciência. A ciência brasileira tem que contribuir, tem que ter os seus impactos sociais, econômicos, tá certo? E técnicos científicos, sem dúvida, mas tem que estar vinculado com esses impactos. Nós temos uma sociedade que, na sua maioria, é miserável. Na minha vida, eu vi altos e baixos. No momento, eu estou vendo um baixo. Não é um baixo associado a nenhum governo, é um baixo que vem anos, onde nós temos uma sociedade que está cada vez mais miserável. Isso é uma coisa que, para um cientista como eu, ela realmente dói o coração, porque eu estou vendo que o meu trabalho não está conseguindo resultar em mudar essa realidade nossa brasileira, de ter pessoas esclarecidas, de ter pessoas que estão conscientes da vida coletiva. A gente só vê a violência aumentar, a gente só vê as pessoas violando regras básicas do convívio social. Hoje em dia, o sinaleiro vermelho, o sinal do trânsito, é uma mera decoração, pelo menos em muitos lugares que eu vou, as pessoas passam, vão e vão. Eles estão tão preocupados com outras coisas que a gente deixou de obedecer regras básicas. Então, o problema é esse. Nós temos que criar a cultura do uso da ciência. Nós temos que criar a cultura do valor do cientista na sociedade. E o cientista, obviamente, tem que enxergar a sua responsabilidade nesse contexto. Não é um demérito alguém que dedicou sua vida para resolver um problema que avançou a sociedade, porque toda vez que a gente faz isso, é uma vida dedicada em prol de 1 milhão. E esse é o objetivo da ciência. A sociedade mundial só evoluiu quando cabeças colocaram à disposição da sociedade aquilo que construíram. E esse é o hábito que nós temos que fazer no Brasil, é criar a cultura do uso da ciência e do cientista e dar a ele o devido valor. E, por outro lado, o cientista tem que estar consciente dos seus direitos e deveres. Doutor Bagnato, estamos chegando ao final da nossa conversa, né? E tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura estimular os jovens na construção de novos caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, a juventude é o nosso tesouro. Tudo que a gente faz virará pó, no sentido figurado mesmo, ou também no real, se a gente não tiver juventudes que vão dando continuidade. Eu hoje vejo jovens um pouco desanimados, porque é importante dar perspectiva para os jovens. Outro dia, eu conversando com um conjunto de jovens de 14 anos,
eu perguntei se eles gostariam de ser cientistas ou trabalhar com ciência. 2 deles disse, puxa, claro, isso seria bacana, né? Isso é tão motivante, cada dia uma coisa diferente. Mas meia dúzia deles, então veja, 2 acham interessante considerar. Meia dúzia deles acham que não. Professores não são valorizados. Você vê, alunos enxergam que os professores não são valorizados. Alunos enxergam que a ciência brasileira não é valorizada. Então, nós temos que enfiar a ciência desde o início, né? Nós temos que, de alguma maneira, mostrar que a ciência é um exercício extremamente importante. Você tem que ter disciplina, você tem que ter comprometimento. E saber ciência não é só para ser cientista. Saber ciência é para entender o mundo ao redor. Eu sempre digo, uma criança que entendeu na prática o que ela está enxergando, você não engana mais. Uma criança que tem uma base científica, mesmo mínima, ela não se engana. Ela tem discernimento. Inclusive, o pessoal mostra que comunidades, mesmo em países de muito baixa renda, mas aonde eles investiram, esclarecendo, a juventude não apenas contribui com a comunidade, como diminui os crimes. Entende? Uma pessoa esclarecida é uma pessoa que tem razão, é uma pessoa que é capaz de ponderar as coisas e não se lançar nas oportunidades momentâneas. Porque o crime é uma oportunidade momentânea que um jovem vê, né? Ele não está preparado, então ele enxerga aquilo como uma solução para ele continuar a sua sobrevivência. E nós temos que... Então, ao invés de retirar o ensino científico, nós temos que adequar. Eu concordo com a literatura, né, a gente tem que abrir a mente das pessoas, mas nós temos que formar a nossa juventude com ciência, senão daqui a pouco todo mundo vai querer ser influencer da internet, como eu estou vendo. Eu recebo no meu celular uma infinidade, e eu falo, mas que cabeça brilhante, por que não canalizar esse tudo, né? Para, ao invés de tentar mudar a opinião das pessoas, mudar a opinião para a ciência, não ficar fazendo comentários desnecessários. Nós precisamos uma mudança estrutural, e essa mudança estrutural tem que ter a participação dos cientistas, tem que ter a participação dos professores e a participação dos cientistas. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui à China não faz muito tempo, e eu fico impressionado com a disciplina dos jovens com relação ao ensino, com relação àquela fase da vida. E nós temos que ter isso, né? A sociedade tem que viver com a disciplina. Mas eu sou um otimista. Eu acredito que o país está criando, sim, a sua consciência. Hoje nós somos melhores do que éramos ontem. Lembre-se, de primeiro nós éramos um país que não podia se falar muito em ciência. Hoje nós temos boas instituições, nós temos bons cientistas e nós temos bons professores. É necessário conjugar tudo isso e tornar a juventude mais bem preparada para o seu caminho, para as suas próprias decisões, porque, afinal do dia, o jovem tem que tomar sua decisão. Isso é parte da vida, isso é parte da educação que nós damos a eles. E isso nós temos que fazer de uma forma mais séria. As reformas de ensino que tem que levar em conta algo mais completo do que o que nós estamos fazendo hoje em dia. Bela mensagem, professor Magnato. Gostaria de ressaltar alguns pontos, né? O primeiro, a atitude daquele motorista, né, que o flagrou na periferia de São Carlos, perto da rodovia Washington Luiz, e que teve uma atitude de levá-lo para casa, né? Que é uma atitude de pensar nos outros, né? Ver os outros e poder, naquele episódio, colaborar com a sua volta salva para a sua casa. O outro registro, a mensagem de que o cientista precisa ter a sensibilidade, né? Com a sociedade, com o meio que vive, e lutando, trabalhando para que o resultado de suas pesquisas possam melhorar o convívio, enfim, a sociedade como um todo. E o último registro que eu estou vendo aqui
no cenário uma foto do caro professor Bagnato com o Papa, né, como membro da Academia, a Pontifícia Academia de Ciências, né, e lembrar que ela foi muitos anos presidida por um brasileiro, o professor Carlos Chagas Filho, da Exatamente. Universidade Federal do Rio de Janeiro, e parabenizá-lo por essas contribuições na ciência e nas várias academias, né, que frequenta. Queria agradecer muito essa importante, interessante, instigante conversa e agradeço a esse convite e esse depoimento que nos faz. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!